Eu queria compartilhar algo com os irmãos hoje, para finalizar essas 40 horas, sobre tomar posse e viver o milagre do Senhor. Falei um pouquinho sobre isso na sexta-feira, sobre que muitas vezes a gente começa a ficar incomodado de pedir algo para Deus, porque a gente acha que está incomodando a Deus, ou a gente acha que a gente não merece, mas a gente precisa entender que Deus é Pai, e o Pai, Ele sempre quer dar o favor sobre o Filho. Eu queria compartilhar algo sobre a gente mudar algumas chaves nessa manhã, sabe? Eu creio que é um tempo de nós vivermos o propósito de Deus intensamente. Em Mateus capítulo 16, quando diz lá, eu te darei as chaves do reino dos céus, é uma virada onde nós precisamos ligar na terra, para que tudo aquilo que seja ligado na terra seja ligado no céu, e da mesma forma que for desligado na terra seja desligado no céu. Então eu creio que nesses dias o Senhor nos deu uma chave, eu creio que nesses dias o Senhor está nos dando acessos, e acessos falam de mudanças, acessos falam de decisões. Eu queria compartilhar algo sobre tomar posse do milagre. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Versão NVT. Vamos ler NVI, depois a gente lê NVT, que é importante também. Está escrito, eu criei. Aí você me quebra. Põe NVI, por favor. Está escrito, eu criei, por isso falei, declarei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Vamos colocar a NVT agora. Mesma coisa, só com forma escrita diferente, diz, continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Irmãos, o milagre, ele não está condicionado à nossa capacidade. O milagre, ele está condicionado à nossa declaração. Por que nós vemos milagres ou porque nós vemos milagres? Não é porque eles mereciam, mas é porque eles criam e declaravam. Irmãos, o que a gente precisa entender, que não basta crer, precisa declarar. E a grande questão é, a nossa boca tem poder. Irmãos, estamos de jejum, oração, tudo isso é poderoso demais. Mas se a nossa declaração não for conciliar com aquilo que nós oramos e com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós jejuamos, não faz sentido. Se a nossa declaração, ela não tem coerência com aquilo que nós estamos orando, não faz muito sentido, porque vira uma religião. Eu oro para Deus curar, mas quando eu acabo de orar, não tem jeito, não dá, é sempre assim. Irmãos, o que nós declaramos, nós temos poder de viver. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder. E sabe, irmãos, a gente precisa avaliar se da nossa boca tem saído bênção ou maldição. Paulo está dizendo aqui, criei, por isso falei. Por que eu criei e falei? Porque nós estamos testificando a mesma fé, e nós cremos que a nossa fé é a mesma daquilo que nós oramos, é aquilo que nós declaramos. Então a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos, não basta crer. É óbvio que nós precisamos crer, mas nós também precisamos declarar. E eu quero que você pensa aí, não levante a mão, não responda. Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é, a sua declaração condiz com aquilo que você ora? Porque às vezes, irmãos, a gente considera alguém cheio de fé porque ora bastante. Mas a grande questão não é o que você diz quando você está orando. A grande questão é quando você diz, quando você está cansado, quando você está bravo, quando as coisas não acontecem. Paulo está dizendo, criei, por isso falei. O que nós estamos falando? O que nós falamos é o que nós cremos. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. O que contamina não é o que entra pela boca, porque sai, vai ser expelido. Mas o que contamina é o que sai, porque procede do coração. Criei, por isso falei. Então nós precisamos avaliar, porque a nossa boca tem poder, nós precisamos mudar a nossa fala, precisamos mudar aquilo que nós estamos declarando. O que nós estamos declarando diante das dificuldades? O que nós estamos declarando diante dos problemas? O que nós estamos declarando diante das impossibilidades? Será que nós declaramos, não tem jeito, é assim mesmo, já estou acostumado? Ou nós estamos declarando, não, eu não creio nisso, ainda que o médico diz, eu sei que a última resposta é do Senhor. Irmãos, é tempo de nós mudarmos não só o tempo de oração, o tempo de jejum, como foi poderoso, mas é tempo de nós mudarmos a nossa rotina diária daquilo que nós declaramos.
Porque a nossa boca tem poder. E nós precisamos aprender a falar antes de acontecer. Porque, irmãos, cá entre nós, é muito fácil a gente agradecer depois que as coisas acontecem. Tem gente que nem depois que acontece agradece. É tão ingrato que não agradece nem depois. Mas é muito fácil a gente agradecer ou concordar depois que acontece. Que bom que deu certo. Mas o grande segredo do milagre não é agradecer depois que acontece. O grande segredo do milagre é agradecer antes. E Jesus nos ensina isso. Jesus diante do túmulo de Lázaro, Jesus diante dos 5 pães e 2 peixes, o que ele faz? Pai, te dou graças. A gratidão abre portas para o milagre. A declaração abre porta para o milagre. Agora a grande questão é o que nós estamos declarando. Irmãos, é muito fácil declarar ou crer quando tudo já aconteceu. Mas o grande desafio é nós crermos quando nada acontece, porque fé não é acreditar no que acontece, fé é crer quando nada dá certo. Irmãos, preste atenção, fé não é você orar e as coisas acontecerem, isso é milagre. Fé é você continuar crendo quando as coisas não acontecem, isso é fé. E é tempo de nós mudarmos isso, irmãos. Nós não precisamos mais falar só depois que acontece, isso qualquer um faz. Nós precisamos falar antes de acontecer. Nós precisamos agradecer antes de acontecer. Nós vemos que a fé, ela tem que ser estabelecida antes do acontecimento. Nós vemos na vida de Davi, por exemplo. Davi nem tinha enfrentado Golias ainda, o gigante. O gigante tinha praticamente 2 vezes o tamanho dele. Mas o que Davi diz? Sem ter vencido a guerra ainda, a luta. Ele diz o quê? Hoje eu vou te derrotar e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. O que Davi está dizendo? É pensando positivo? Não. Mas é tendo fé e crendo no poder de Deus. Irmãos, declarar não é pensar positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, nada disso. Declarar é crer que Deus já fez um milagre, Ele já venceu na cruz. Nós temos que entender que o primeiro milagre que nós vivemos, você sabe qual que é o primeiro milagre que você já viveu? Olha para o seu irmão e diz assim, salvação. E a salvação, por que você viveu esse milagre? Porque você creu antes de ter. Porque a Bíblia diz que salvo é aquele que, mediante a graça, aquele que crê no Senhor Jesus. Alguém é salvo sem antes crer no Senhor Jesus? Então, para você viver o milagre da salvação, você precisa declarar antes. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente está esperando o milagre acontecer para acreditar em Deus ou declarar, ou ser um Tomé da vida. A grande questão é nós entendermos e vivermos o propósito de Deus e declararmos mesmo nas impossibilidades. Irmãos, não faz sentido a gente estar aqui orando, perdendo tempo, entre aspas, gastando tempo, sacrificando a nossa vida, deixando de ter prazer de comer uma pizza, um lanche com os irmãos, se não for para viver o propósito de Deus. É só para fazer para sofrer, para se sentir bem? Não! Mas é para a gente entender isso e viver o propósito de Deus intensamente. Agora a grande questão é diante das batalhas, das lutas, o que nós estamos declarando? Irmãos, muitas vezes diante da batalha revela o nosso coração, porque a gente declara o que todo mundo no mundo declara, e a gente deixa de parecer com um cristão. A grande questão é mudar a nossa declaração, mudar as nossas falas, porque quando nós falamos, nós damos valor à vida, nós declaramos vida diante das nossas palavras, ou declaramos morte diante das nossas palavras. A grande questão é se nós estamos concordando com o que Deus diz, ou discordando de Deus. Irmãos, não estamos aqui falando de ser negativo ou de ser positivo, mas nós estamos falando sobre concordar com Deus e o que Deus diz a respeito de tudo. A nossa declaração tem poder, mas qual que tem sido a nossa declaração diante da dificuldade ou da impossibilidade? Irmãos, olha para o seu irmão e diz assim, a sua declaração pode impedir o propósito de Deus. Sabia disso? Aquilo que você declara pode impedir o propósito de Deus. Irmãos, será que nós estamos atrapalhando de Deus cumprir o propósito porque a gente fala demais aquilo que não deve falar? Ou será que nós somos negativos demais e não cremos no que Deus está fazendo e movendo? E a gente aprende essa história com Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 20. À medida que você achar, diga amém.
Ninguém achou? Amém. Glória a Deus, vamos lá. Vamos ler até o versículo 20. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Olha que interessante, Zacarias era de oração, mas vamos ver se a palavra dele condiz com o que ele ora. Ele diz assim: o anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração, o homem de oração, foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Olha aqui as bênçãos, as promessas. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. E isso testifica quando ele, perto de Maria lá, né, ele e Jesus, eles se conversam na barriga. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus, propósito de trazer as pessoas de volta para Cristo. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar aos seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias, olha que interessante, tudo isso, um monte de bênção, um monte de favor, um monte de palavra que fala: uau, Deus é bom. Zacarias joga tudo, joga a água. Fala assim, Zacarias disse ao anjo, é como se ele não tivesse escutado, é como aquele adolescente, você dá um sermão e ele não ouviu nada. Zacarias diz ao anjo: como eu posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, ó, as condições, olha a declaração como tem poder. Sou velho, a minha mulher também é velha, é de idade avançada, já passou muito tempo. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e foi Deus quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Versículo 20. Agora, porém, já que você foi um boca aberta, não diz isso não. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo, no tempo certo. Irmãos, será que Deus vai ter que deixar a gente mudo para que o propósito se cumpra? Fala para o seu irmão aí, fala: será que você vai ter que ficar mudo para Deus cumprir o propósito? Irmãos, a nossa declaração tem poder. Por que Zacarias ficou mudo? Porque ele não creu no milagre do Senhor. E sabe por que o anjo deixa ele mudo? Sabe por quê? Porque ele ia ser aquele, não sei não, hein? É aquele que mina a fé dos outros. Porque enquanto Deus está agindo, ele ia falar: você acredita nisso mesmo? Você acha que Deus vai fazer? Por que Deus deixa ele mudo? Porque ele não ia atrapalhar só o propósito de Deus, ele ia minar a fé de Isabel. Será que Deus tem que deixar eu ou você mudo hoje, meu irmão, para que o milagre se cumpra? Irmãos, Paulo diz: crie, por isso falei. O que nós estamos falando? É aquilo que nós cremos de fato? Ou nós estamos falando da boca para fora? Ou nós oramos algo e totalmente incoerente o que nós declaramos? Nós vemos aqui o poder das palavras. O anjo deixa Zacarias mudo para que ele não atrapalhe o propósito de Deus. Será que eu e você estamos falando demais e estamos atrapalhando de Deus cumprir algo sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre sonhos, projetos? Irmãos, eu creio que hoje nós estamos aqui para declarar o que a Bíblia diz ao nosso respeito, o que o Senhor diz ao nosso respeito. Então por isso nós precisamos mudar as nossas palavras. Nós não temos que ser como Zacarias, de dizer: será? Tem certeza? Você já viu que eu sou? Será que não errou a casa? Será que o anjo não olhou o GPS e parou no lugar errado? Porque eu já sou velho demais, Isabel é velha demais, condições, impossibilidades, desculpas. Até quando, irmãos, nós vamos dar desculpa para viver o propósito de Deus? Até quando nós vamos ficar cheios de justificativas para não viver o propósito de Deus? É interessante, nós vemos que Zacarias orou para ter um filho, e quando Deus vai dar o filho, o que ele faz? Reclama. Não acredito, não é possível. Não pode ser. Será, irmãos, que um dia você orou por algo e por uma frustração você parou de acreditar no milagre de Deus? E o problema da frustração é que você começa a falar demais e atrapalha o propósito de se cumprir. Talvez você criou uma expectativa que algo aconteceria num tempo e não aconteceu naquele tempo. Mas é interessante que nós vemos que aqui em Lucas diz que as coisas aconteceram no tempo devido. Deus não erra, Deus não atrasa. Nós vemos que exatamente isso acontece lá em Gênesis, quando nós vemos que Sara deu à luz, a Isaac. É interessante que nós vemos nesse texto que diz: ela concebeu um filho a Abraão no tempo devido, determinado por Deus. Irmãos, talvez para você algo está demorando, para você talvez Deus esqueceu, mas Deus cumpre tudo no propósito certo, no tempo certo.
O problema é que a gente não entende Deus e a gente quer entender. Irmãos, para com esse negócio de querer entender Deus. Fé não é para entender, é para confiar. Nós estamos aqui hoje para entender isso e mudar a nossa declaração, mudar as nossas palavras. Preste atenção nisso, irmãos. Milagres não é sobre as nossas condições ou capacidades, mas milagres é sobre a nossa declaração. Pare de falar sobre as impossibilidades e comece a dizer sobre a grandeza de Deus. Irmãos, todos nós aqui teremos motivos suficientes para falar das impossibilidades, mas não são as impossibilidades que nos representam. O que nos representa é o poder de Deus, é o Senhor que já venceu e a cruz está vazia. Pare de declarar mentiras, pare de declarar coisas que o Senhor nunca disse, e comece a declarar a palavra do Senhor. Sabe qual a diferença entre Zacarias, que ficou mudo por falar demais, ou por não acreditar no poder de Deus, para Maria? Maria chega um momento, nós vamos ler aqui, continuação de Lucas, que ela diz assim, que a sua vontade seja feita. Eu não entendo, não sei nem como vai acontecer, eu sou virgem, mas que a sua vontade seja cumprida. Será que nós estamos ao ponto de declarar, meu irmão, que ainda que não faça sentido, mas Deus, eu declaro, não vou reclamar, não vou murmurar, não vou ficar falando demais, Senhor, que a sua vontade seja feita. Olha que interessante que a Bíblia diz aqui, versículo 36 e 38 de Lucas capítulo 1. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. Olha, já mostra aqui, é um milagre, idade avançada. E as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Versículo 37, pois nada é impossível para Deus. E versículo 38 diz, e respondeu Maria, Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Irmãos, a grande pergunta, o que a gente pode refletir nessa manhã é, será que eu tenho sido um Zacarias, desacreditado, criticado, sendo um crítico daquilo que Deus está fazendo, mais atrapalhando do que ajudando o propósito de Deus se cumprir? Ou será que eu estou sendo como Maria? Deus, ainda que eu não entenda, não tem problema, eu não preciso entender nada, mas que a sua vontade seja feita. Irmãos, esse texto nos ensina 2 lições. Ou nós somos aquele que declaramos vida, ou somos aquele que declaramos desânimo. Ou somos como Maria, que crê e vive o propósito, ou somos Zacarias, que vai ter que ser calado para que o propósito se cumpra. A nossa declaração tem poder, irmãos. Enquanto Zacarias está dizendo, de jeito nenhum, não concordo, não. Sabe o que é isso, Zacarias? Justiça própria. Porque ele orou, não aconteceu no tempo dele, não quero mais. Zacarias, justiça própria. Porque ele orou, ele queria um filho, mas quando não aconteceu no tempo certo, que ele quer, também não quero mais, Deus. Sabe aquela criança mimada? Não fez, não é a minha hora, não quero mais. Então quando o anjo chega para dar, não quero, não é possível. Será que nós somos como Zacarias, irmãos, que estamos declarando morte onde há bênção? Ou nós estamos declarando vida, como Maria disse, seja feita a tua vontade. Sabe por que o milagre acontece na vida de Maria, irmãos? Porque ela concordou com o Senhor. Esse é o grande segredo da nossa declaração, não é dizer o que a gente pensa, mas é concordar com Deus. Será que nós estamos dispostos a declarar vida? Porque, irmãos, declarar vida não é porque a gente é bonzinho. Declarar bênção não é porque a gente é bom, mas é porque a gente está concordando com o que Deus diz, não é sobre o que nós dizemos. Maria, ela vive o milagre porque ela concordou com o Senhor. E ela tinha tantas impossibilidades como Zacarias e Isabel. Porque Zacarias e Isabel era questão de esterilidade. Mas Maria era virgem, nem era casada ainda com José. O quanto nós estamos dispostos a viver o milagre do Senhor, ainda que vá além das nossas impossibilidades. A grande questão é que o milagre, ele está disponível para aquele que declara. A nossa boca tem poder. É interessante que nós vemos lá em Êxodo, que é o momento quando o povo sai do Egito, e eles estão caminhando no deserto, e há um momento que Moisés ele bate na rocha e sai água, assim ou não? E o povo é saciado naquele momento. Depois de aproximadamente 39, quase 40 anos, mais uma vez o povo tem sede, e é mencionado que eles pedem, e o que Moisés faz? Deus fala, fale a rocha, o que ele faz? Bate. Irmãos, a primeira menção de bater a rocha aqui fala da velha aliança, onde a rocha precisava ser ferida.
mas a rocha é Cristo. Na nova aliança, não precisamos mais bater na rocha, a rocha já foi ferida. E ela venceu, Cristo é a rocha. A partir da nova aliança, nós não precisamos mais bater na rocha, nós precisamos declarar, porque a nova aliança representa Cristo, Cristo é a rocha. Sabe, o nosso problema é que às vezes a gente está querendo bater, a gente está querendo forçar, a gente está querendo exigir, não é assim que nós vivemos milagre. Na rocha flui salvação, flui vida, flui poder, flui cura, flui liberdade, flui amor. Nós não precisamos mais bater na rocha, o preço já foi pago na cruz, Cristo já venceu. Hoje nós não temos que forçar nada, nós só precisamos declarar: eu creio e eu recebo. O problema é que a nossa justiça própria a gente quer bater, quer mostrar, quer forçar. Isso é velha aliança, meu irmão. Isso é a primeira menção de bate a rocha, deu certo. O problema é que às vezes você está forçando, está dando certo, mas não tem nada de Deus nisso, tem a sua força. Porque deu certo, saiu água. A segunda menção sai água, mas Deus não aprova. Irmãos, falar, declarar não tem a ver com a nossa capacidade, mas falar, declarar tem a ver com a gente viver o propósito de Deus intensamente. Viver o milagre de Deus não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com a nossa declaração. A pergunta é: o que nós estamos declarando? Irmãos, viemos de 40 horas poderosas, mas é triste o que eu vou te dizer. Ela pode encerrar aqui e virar só uma dieta na sua vida, porque você volta à mesma vida amanhã. E até aquela dieta errada, porque você emagrece, depois você volta a comer tudo e engorda tudo de novo. Ou você pode tomar posse dessas 40 horas e falar: a partir de hoje eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje a minha boca muda, a partir de hoje a minha visão muda, a partir de hoje as minhas declarações mudam. Você quer viver milagre, irmão? Milagre não está condicionado à condição. Milagre está condicionado à declaração. Irmãos, não adianta a gente passar 40 horas orando aqui e amanhã você fala que nada dá certo, que não tem jeito, que é sempre assim. Não adianta. Irmãos, diante das impossibilidades nós precisamos falar: não importa, ainda que o médico diz que não dá, o meu médico é o Senhor e Ele é a última resposta. Talvez você entrou aqui hoje, está vivendo um tempo difícil, mas irmãos, isso não define você. A condição, a situação, o momento não definem quem você é. Porque Deus não te salvou por o que você faz, Deus te salvou porque você é filho e filha amada. A grande questão é nós dependermos e confiarmos. Eu não sei o que você está precisando hoje, mas olha para o seu irmão, olha bem no olho do seu irmão e diz assim: o milagre, ele está na sua boca. Fala assim, dá um chacoalhão nele e fala assim: a partir de hoje, você precisa aprender a concordar com Deus. Sabe por que o milagre não acontece às vezes, irmãos? Porque você está querendo competir com Deus, você está querendo entender Deus, você está querendo resposta para tudo. Irmão, você quer viver milagre? Você não tem que entender nada, você só precisa falar: Deus, seja feita a tua vontade, o milagre vem. O problema nosso, irmãos, que às vezes a gente quer entender o problema, mas não quer resolver o problema. A gente não vai resolver o problema tentando entender tudo o que está acontecendo. A gente vai viver milagre falando: Deus, ainda que eu não entenda, não importa, não preciso. Eu só preciso crer e confiar. O milagre está na nossa boca, irmãos, e quando nós declaramos isso, muda tudo. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós estamos declarando que Deus nunca disse a nosso respeito. Eu sou um fracassado mesmo. Deus nunca disse isso sobre você. Eu não vou dar em nada. Deus nunca disse isso sobre você. É sempre assim. Deus nunca disse isso. Eu quero encerrar. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria chamar a banda. E eu quero declarar 3 verdades sobre o que a Bíblia diz a nosso respeito. A primeira verdade, repita comigo, diz assim: eu sou o que a Bíblia diz quem eu sou. Não, se você crê nisso, vamos fazer melhor. Eu sou o que a Bíblia diz quem eu sou. Segunda verdade, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E terceira verdade, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Para a gente ler junto, eu quero ler alguns versículos, porque a gente vai orar a respeito disso, porque Deus vai mudar nossas declarações hoje. Sabe, irmãos, eu não quero trazer emoção, eu quero muitas vezes nesse momento ser racional para você entender quem é Deus. Não o que Deus faz, mas sobre as suas declarações. Não entender se Deus pode ou não pode, mas é confiar.
Primeira verdade, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quantas vezes você disse, eu não sou nada, eu não mereço, é sempre assim? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina em Romanos 8,16, vai projetar, você ler comigo, e vamos ler todos juntos, ler aqui uma única versão. O que a Bíblia diz? Que nós somos o quê? Lê aí. Então, quando nós declaramos, irmãos, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou filho, e por eu ser filho, eu sou filho amado, a quem Deus tem prazer. Irmãos, você não é abençoado porque você tem ou faz as coisas, você é abençoado porque você é filho. Você que é pai, hoje é dia dos pais, você sabe disso. Você não mede esforço para dar o melhor para o seu filho. E às vezes você não tem visto Deus como seu pai. Você não tem crido em Deus como seu pai. Aquele que supre a semente, aquele que cuida, aquele que dá provisão, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que multiplica. Irmãos, Deus não vai fazer porque você é um ótimo líder, porque você é um ótimo ministro, porque você é um ótimo organizador. Deus vai fazer porque você é filho. Deus não está olhando para título lá, esse aqui tem mais título, esse eu vou dar mais. Não. Para Deus, todos nós somos filhos. É igual você olha para o seu filho, um pode ser engenheiro, o outro pode estar desempregado. Os dois têm o mesmo valor para você, porque eles são filhos. Pare de olhar para Deus achando que você precisa agradar Ele pelo que você faz. Você é o que a Bíblia diz que você é filho amado. Então, primeira coisa que a Bíblia diz que nós somos, filho de Deus. Segunda coisa que a Bíblia diz que nós somos, vencedor, Romanos 8:37. 37. Leia aí comigo, juntos, rápido, alto. Irmãos, talvez você está vivendo um tempo difícil da sua vida. Talvez não é o melhor momento. Mas ser mais que vencedor não é condição. É uma verdade do Senhor. Talvez você está vivendo um tempo difícil. Mas ser mais que vencedor não está ligado à sua profissão, não está ligado ao momento que você está vivendo ministerialmente, mas ser mais que vencedor está ligado a quem você é em Deus. Você é mais que vencedor porque Cristo já venceu todas as batalhas e Ele já venceu e você é salvo. Quando nós entendemos isso, irmãos, muda tudo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, talvez você tenha motivos para desistir, e eu não julgo, eu também muitas vezes penso em desistir. Mas todas as vezes que a gente acha que a nossa vitória é condicional, a gente desiste, porque vai ter muitas perdas, derrotas no meio do caminho. Mas quando a gente entende que a nossa vitória não é condicional, mas é no Senhor, não importa o que você está vivendo hoje, você continua sendo vencedor. Nas melhores vitórias ou nas piores derrotas, você continua sendo mais que vencedor, porque o que te define não é o momento, não é a circunstância, mas é o Senhor. A Bíblia também diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9, vamos ler juntos. 3, 2, 1. Às vezes a gente tem se posicionado ou vivido como se a gente fosse alguém esquecido, mas nós somos da linhagem real, porque nós somos adotados como filho, e o Senhor nos trouxe, nos adotou. A Bíblia diz que nós somos povo escolhido, irmãos. Você não pode se comportar com alguém rejeitado porque você é escolhido. A Bíblia diz que nós somos nação santa, irmãos. Você é alguém que o Senhor separou e santificou, irmão. Você não pode mais viver do jeito que você vivia. Nós somos povo exclusivo de Deus. Nós não vivemos mais, ou nós não dependemos mais desse mundo, mas nós temos um Pai. Isso tem que mudar tudo. Isso é o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia também diz que nós somos sal e luz. Mateus 5, 13 e 14. Vamos.
14. Irmãos, por que eu estou fazendo você declarar? Porque precisa sair da sua boca isso que você está declarando. Não é você ouvir de mim, não é você ouvir alguém falando. Você precisa declarar essas verdades. Pode parecer, é uma motivação, é palavra positiva. Não, é declaração de fé isso. A Bíblia diz que nós somos sal e somos luz. Para que serve o sal? Para trazer vida, para dar sabor, meu irmão. Você não é qualquer um, você é alguém que o Senhor escolheu e chamou para dar sabor nessa terra. Para de se comportar como alguém que não fosse sal. E a Bíblia diz que nós somos luz, e quem é luz é impossível esconder a sua luz. Porque a nossa luz, irmãos, não é para mostrar quem nós somos, mas a nossa luz é para trazer vida e trazer brilho para quem Jesus é. Pare de se comportar com alguém que foi esquecido ou apagado. Há uma luz em você que é para expressar Cristo, e Cristo em nós a esperança da glória. Você precisa mudar suas declarações. E por último, que a Bíblia diz que nós somos, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Talvez, irmãos, há momentos que você se sente esquecido ou até questionando se Deus te ama ou não. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos chamou, nos escolheu antes mesmo de nós sermos gerados, antes mesmo dos nossos pais pensarem em ter a gente. Isso fala sobre propósito. Pare de viver como se você não tivesse um propósito de Deus. Mude as suas declarações hoje. A Bíblia também diz que nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Romanos 6, 23. A Bíblia diz que nós temos um presente, a dádiva de Deus, que é a vida eterna. Irmãos, a salvação nós recebemos, é um presente de Deus, e nós temos a salvação. Pare de se comportar como se você não fosse alguém de Deus, o salvo, um filho escolhido, um filho amado, nação santa, povo adquirido. Nós precisamos crer nessa palavra e declarar que não é mais o pecado que gera sobre a nossa vida, ou determina quem nós somos, ou traz morte, mas hoje nós temos a salvação. A Bíblia diz que nós não temos mais um peso, uma condenação. Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos salvação. Quando nós somos salvos, irmãos, deixa eu te falar algo: salvação não é o fim, a salvação é o início para aquilo que Deus quer fazer. Deus te deu uma salvação e te deu uma vida nessa terra para um propósito ser cumprido. Então você precisa começar a declarar que você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você é salvo, você tem a salvação, e Deus te deu algo para essa geração. Efésios 2:13. Nós temos o sangue de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus está sobre nós. Por isso, irmãos, todo momento difícil, fala: Senhor, me cobre com teu sangue, porque é o Senhor que governa a minha vida. Quando nós declaramos isso, a nossa vida, o nosso ambiente é transformado. Sabe, irmãos, talvez nós esquecemos essas palavras. Eu estou declarando isso com vocês para você se lembrar quem você é, para você se lembrar o que você tem do Senhor, porque muitas vezes você se esqueceu, e hoje você vai sair daqui orando e declarando todas essas verdades, e vai mudar a realidade, vai mudar o ambiente. E por último, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Irmãos, a Bíblia nos ensina que nenhuma tentação é colocada que nós não podemos suportar. Então o Senhor nos deu um posicionamento que nós suportamos. Então se você está vivendo algo, é que o Senhor, não é que o Senhor se esqueceu de você, não é porque o Senhor te abandonou, ou porque o Senhor está pesando a mão, mas é porque Ele sabe que você pode suportar isso. Isso é um processo onde Deus está te preparando para viver tudo que Ele tem sobre a sua vida, para que você possa viver tudo que Ele já derramou sobre a sua vida, meu irmão. E por último,
Filipenses capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me fortalece, irmãos. A Bíblia diz que eu tenho e eu posso todas as coisas naquilo que Ele já me deu, que eu posso. E Deus, a gente pode suportar aquilo que o Senhor nos deu. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu quero orar sobre isso. Talvez você está pensando em desistir porque está difícil. Mas a Bíblia diz que nós podemos tudo aquilo que Ele nos deu. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como nós declaramos, irmãos. E eu quero junto com vocês hoje, nessa manhã, declarar essas verdades. Quero declarar com os irmãos, assim como nós falamos sobre essas 3 verdades, irmãos. Talvez pareça uma palavra só bonita, uma palavra de internet, mas tem muito mais profundidade que isso. Quando eu declaro que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu começo a mudar meu comportamento, começo a mudar minhas declarações. Quando eu declaro que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu começo a me posicionar diferente e tomar posse daquilo que Deus já me deu e parar de me boicotar. E quando eu declaro que eu posso tudo aquilo que no Senhor eu posso, que a Bíblia diz que eu posso, eu tomo posse da palavra. E a Bíblia diz que Ele já venceu, a cruz está vazia, o milagre foi consumado, está consumado. E se nós cremos nisso, irmãos, é tempo de nós começarmos a declarar aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Feche seus olhos.